Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória desse bispo e mártir do primeiro século da Igreja, que é Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, obviamente, viveu em Antioquia e foi discípulo do apóstolo São Pedro, o primeiro Papa. Pedro havia sediado, a igreja de Antioquia, ele havia sido bispo, responsável da igreja de Antioquia. E depois que ele foi para Roma para ser crucificado, Santo Inácio assumiu o lugar de São Pedro lá em Antioquia. Então, Santo Inácio, ele faz parte de um grupo de padres no início da igreja, que nós chamamos de padres apostólicos, ou seja, padres que conviveram com os apóstolos e alguns, inclusive, sucederam os apóstolos como bispos de determinadas igrejas. Pois bem, celebrar um mártir, meus irmãos, é para nós uma ocasião de nós meditarmos a respeito do espírito de sacrifício que cada um de nós, na sua vocação particular, precisa assim cultivar. Inclusive, faz parte do exame de consciência saber se nós cultivamos um espírito de sacrifício ou não, se nós abraçamos a nossa cruz diária ou fugimos da mesma. Pois bem, então, celebrar um mártir é meditar a respeito do espírito de sacrifício. A Sagrada Escritura traz para nós, nos salmos que nós meditamos, que a nossa fé, ela é provada como o ouro que é purificado no crisol, ou, por exemplo, a prata purificada no fogo. Tanto o ouro quanto a prata purificados, eles brilham depois dessa purificação, ou seja, após o sacrifício, após a entrega, eles brilham. Se nós formos olhar para os nossos antepassados, os nossos familiares, sempre nós temos algum familiar que é referência para nós, E o fato dele ser referência, a maioria das vezes se dá por ele ou por ela ser uma pessoa que se sacrificou. Quando nós vamos pensar em uma pessoa que tenha nos amado de verdade sobre esta terra, a maioria de nós, a maioria esmagadora, vai lembrar de que pessoa em primeiro lugar? A maioria vai pensar em quem? Nas mães, Obviamente, dar um crédito para as mães nesse momento. A maioria vai pensar nas mães pelo fato de que as mães são aquelas que primeiro se sacrificam pelos seus filhos. E isso gera um apreço, isso gera um amor da nossa parte. Nós podemos observar isso também ao longo da história da igreja. No século XVII, por exemplo, no século XVIII, em que aconteceu a Revolução Francesa, um dos ideais da Revolução era acabar com a Igreja Católica. Inclusive, se você quer acabar com a Igreja Católica, você vai atingir a quem em primeiro lugar? O Papa, O Papa, como referência da Igreja, é o primeiro a ser atingido. Então, nesse período, os papas sofreram inúmeras perseguições. Inclusive, Pio VI, que foi um papa que viveu nesse período, ele foi um papa muito perseguido. E, inclusive, para não matá-lo logo de cara, os revolucionários, como também Napoleão Bonaparte, resolveram assim perseguir o Papa, de modo que eles exilaram o Papa em inúmeras cidades a fim de cansá-lo. E o Papa perseguido no século XVII, ao entrar em cada cidade onde era exilado, as pessoas o aclamavam. Daí então veio essa expressão que nós associamos ao Papa de chamá-lo de Santo Padre. Então o Papa entrava na cidade e era ovacionado, essa palavra que nós ouvimos muito nos nossos dias. Então, a igreja, enquanto perseguida, ela tende-se a brilhar.
Então, o espírito de sacrifício em nós precisa fazer com que a nossa fé assim brilhe. O espírito de sacrifício em nós precisa ser algo cultivado constantemente. Santo Inácio de Antioquia, ele é conhecido, como ele mesmo escreve, ele sai de Antioquia e ele passa por 7 comunidades, 7 igrejas, até ser morto lá em Roma, perseguido pelo imperador Trajano. Ele escreve então 7 cartas. Em cada cidade por onde ele passa, ele escreve uma carta para aquela igreja, a fim de animar o povo de Deus. Não desistam, não desanimem. E na última delas, na última carta que ele escreve aos romanos, ele então diz que ele deseja ser o trigo esmagado por Cristo. Ele deseja ser purificado, porque Santo Inácio, ele foi martirizado, devorado pelos leões, Então ele se fez trigo, ele se fez pão para ser purificado, para ser assim cultivado e para dar frutos à igreja. Então, queridos irmãos, Paróquia Cristo Rei e demais agregados aqui no nosso meio, nós precisamos muito, ainda mais nos nossos tempos, cultivar esse espírito de sacrifício, esse espírito de entrega. Fugir do espírito de sacrifício, fugir de uma vida sacrificada, é fugir até mesmo da própria cruz. E a nossa cruz é o meio pelo qual Deus, na sua providência, escolheu para nos salvar. Então, ao longo do nosso dia, em inúmeras situações que nós vivenciamos, nós tendemos a abraçar aquilo que é o mais fácil. Nós tendemos a abraçar aquilo em que nós podemos nos poupar mais, seja diante de um testemunho que nós poderíamos dar, seja diante de uma oração que nós poderíamos fazer no momento que nós estamos livres e nós gastamos com outra coisa, seja diante de uma tentação que nós poderíamos suplicar a graça de Deus, de nos fortalecer, nós acabamos nos rendendo, seja diante de uma situação de humilhação que nós poderíamos oferecer e nós acabamos retrucando e devolvendo na mesma moeda e pensando que talvez nós tenhamos algum direito ou merecedores de alguma coisa. Então, meditemos. Será que nós não temos sido muito apegados a nós mesmos? Será que nós não temos sido assim, deixado de lado esse espírito de sacrifício? Então hoje, Santo Inácio de Antioquia, que se entregou por amor a Deus e que poderia, ao passar por cada uma das cidades, as comunidades que ele passava, ele poderia, ter sido resgatado, digamos assim, mas ele insistia: não, deixai que eu me entregue, deixai que eu seja martirizado, porque assim eu darei maior glória a Deus. Então meditemos. Será que nós temos fugido desse espírito de sacrifício? Esse sacrifício que poderia edificar tanto a igreja, edificar tanto a nossa paróquia, e que no final nós seremos cobrados das vezes que nós fugimos da nossa própria cruz. Então que Santo Inácio interceda por cada um de nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, interceda por cada um de nós, mediante as nossas cruzes, e dando a cada um de nós essa oportunidade de nos sacrificarmos por amor a Deus. Porque sacrificar por motivos errados, sacrificar por motivos banais, não vale a pena. Pelo contrário, nos afasta de Deus. Então, meus irmãos, estejamos unidos à cruz de Jesus, sejamos amigos da cruz, para assim nossa fé brilhe, nossa igreja assim permaneça fiel, porque enquanto mais perseguida a igreja é, mais purificada e mais os cristãos tendem a brilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.